Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes aqui do Você Precisa Saber. E hoje vou falar sobre relações de família com a psicóloga Joana Zen. Boa tarde, Joana. Boa tarde. Joana, as relações de família hoje estão diferentes das relações do passado, e por quê? Sim, as relações de família hoje, se a gente vê, elas estão completamente diferentes das relações de alguns anos atrás, até porque o mundo hoje é diferente, o contexto do atual é diferente. Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem telefone celular que não tinha há alguns anos atrás, né? Então, assim, como que eram as famílias antigamente? A mãe ficava dentro de casa com os filhos, o pai saía para trabalhar, então a mãe era responsável por cuidar das crianças, do lar, e o pai por estar trazendo o sustento da casa. Hoje, a gente, como eu disse, né, a realidade hoje é diferente. Os pais, a mãe teve que sair para trabalhar, a mulher criou independência, então as mães hoje também estão priorizando um pouco mais a sua profissão antes da família. Então, sim, os filhos, essas famílias estão tendo filhos mais tarde, a expectativa de vida também é maior, então eles podem ser pais mais velhos, sem nenhum problema. Os filhos ficam com quem? Ou ficam na escola, ou ficam com babás, pessoas que, né, avós, que estão cuidando desses filhos. Então, os pais hoje, eles estão em contato com os filhos mais à noite, né? O que também acontece hoje é o mercado de trabalho tá mais exigente, então as crianças que antes saíam de casa aos 20 anos para casar, hoje saem aos 30, aos 40. Então, ou nem saem, né? Ou nem saem, exatamente. É mais fácil ficar em casa, com tudo, ganhando a mordomia do pai e da mãe, roupa lavada, e por isso que ficam em casa hoje. É difícil o jovem casar. Hoje em dia, justamente por todo esse contexto atual, o jovem está retardando essa saída de casa. E hoje não é feio não sair de casa, né? Então a gente vê aí, como eu disse, pessoas de 30, 40 anos em casa ainda. E também a grande diferença, ao meu ver, das famílias de antigamente para hoje é a nova estruturação da família. Que antes a gente tinha bem definido um pai, uma mãe e os filhos. Hoje a gente tem, com as separações, às vezes uma família com pai e filhos, mãe e filhos, pai, madrasta e filhos, ou casais homossexuais que são dois pais e filhos, ou numa gravidez adolescente onde a mãe continua morando com os pais, temos os avós, filhos e netos. Então a estrutura da família mudou muito também. E o que leva a essa desestruturação da família? Hoje, as famílias, algumas famílias, elas não têm papéis bem definidos. Por exemplo, o pai não tem o papel definido de pai, o limite do pai, da mãe. O casal, às vezes, abre para o filho entrar nessa relação de casal, e os irmãos, às vezes, não tem a relação de irmãos, e sim de um pai do outro, porque o pai e a mãe saem para trabalhar, então um fica cuidando do outro. Então, esse tipo de relação onde o limite, as fronteiras não são bem definidas, pode sim ajudar a uma família não estar bem estruturada. Estou conversando aqui com a psicóloga Joana Zen, que está nos falando sobre família. Eu volto no próximo bloco com mais informações nessa tarde de variedades aqui do Você Precisa Saber. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes de variedades aqui pela Record News. E a nossa convidada na tarde de hoje é a psicóloga Joana Zen, que está nos falando sobre família. Joana, o excesso de liberdade é positivo na criação dos filhos?
Então, na verdade, é como eu disse anteriormente, a gente tem que estar sempre buscando o equilíbrio. Nem a superproteção, nem a liberdade demais. Porque quando eu superprotejo meu filho, eu não vou estar dando a ele a potencialização de ele ir para o mundo, né? E quando eu libero demais, ele não está tendo a regra que ele precisa. E os filhos são dos pais ou são do mundo? Então, aí é uma grande discussão, né? Tem muito pai que diz que cria filho pro mundo. Claro que o pai, quando ele tem o seu filho, ele cria lá desde pequenininho, ele sente o dono do filho, né? Ele se sente um pouco dono, ele é responsável por essa criança. Mas essa criança, como ele, um dia vai sair de casa, vai criar a própria família, e isso para um pai é difícil, porque ele que foi acompanhando todas as etapas daquela criança. Então, às vezes, no ciclo daquela família, que é um ciclo onde os pais vão deixar aquela criança sair de casa, aquele adolescente ou adulto está saindo de casa, na verdade, às vezes é mais difícil para o pai do que para o filho estar fazendo isso. A relação dos pais em harmonia ou as relações dos pais que brigam reflete na criação desses filhos? Com certeza. Com certeza. Um casal... Na verdade, assim, a criança, quando ela chega no consultório para ser atendida, normalmente o pai e a mãe trazem para dizendo que a criança está com algum problema na escola, ou não está dormindo à noite, ou tá com algum sintoma. Na verdade, esse sintoma que a criança está trazendo é um sintoma da família, né? Uma criança muito pequena, ela vem mostrar para o profissional que a família está com algum problema, né? Que não tem alguma coisa que não está bem certa ali. E muitas vezes pode ser um pai e uma mãe que não tem esse limite de casal, essa fronteira bem específica de casal, porque ao invés de eles serem marido e mulher, eles são pai e mãe. Então é esse o papel que eles assumem dentro da família, de pai e mãe, e esquecem a de marido e mulher, que é um grande problema, de que quando o casal, o filho vai sair de casa, o casal se vê sozinho e não sabe mais ser marido e mulher, porque eles só tinham o papel de pai e mãe, né? E também, às vezes, pode estar dificultando um filho, por exemplo, o casal briga muito, o filho está sempre mediando essa relação. Aí o filho tem dificuldade de sair de casa quando cresce, porque acha que se sair de casa não vai mais poder estar ajudando essa relação a dar certo, e os pais podem se separar. Então, interfere agora de várias formas. Que aquilo me causa uma dificuldade é o primeiro grande passo. Na criação, um tapinha ajuda a educar? É melhor um castigo ou um tapinha no traseiro? Cada família é uma família, né? Eu não vou dizer que a gente tem que bater numa criança, a gente tem que dar a regra para a criança, sempre o limite, tem que estar sempre muito claro. Conversei aqui com a psicóloga Joana Zen, que nos falou hoje sobre família, nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Joana, muito obrigado e você tenha uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. E que você siga o seu dia feliz da vida.